corações, dirija os nossos passos, e que a cada instante saibamos que o Senhor reina sobre a terra, sobre tudo que existe. Cuida de cada família aqui, preserva, Senhor, sobre nós a fé, a gratidão, o louvor. Esse é o pedido que nós fazemos, confiados em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ler Efésios capítulo 5. Nós, na última reunião, nós terminamos o capítulo 4. Temos dito que Paulo, a partir do final do capítulo 3, ele está entrando no aspecto prático do Evangelho. Ele gastou um tempo precioso fundamentando doutrinariamente a relação individual de cada um de nós com Cristo. Depois ele gastou um tempo precioso sobre a igreja, mostrando que a igreja é uma criação de Deus e que ele age na igreja por meio de toda a estrutura que ele mesmo criou, apóstolos, profetas, mestres, pastores e presbíteros, etc, etc. E a gente viu como nós devemos viver dentro da comunidade, fazendo dessa unidade uma expressão do amor de Deus. E na última reunião nós falamos o poder das nossas emoções para influenciar ou não a nossa espiritualidade. E Paulo, ele vai tratar de aspectos emocionais no sentido de não irar para não pecar, não dar lugar ao diabo, de não ter na nossa boca nenhuma palavra torpe. Ele disse no versículo 31 do capítulo 4, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E ele termina o capítulo 4 propondo, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando ele chega no capítulo 5, ele vai continuar nessa toada da parte prática. E de alguma forma aqui ele vai dizer, continuar na linha do que eu não devo fazer, e vai propor como deve andar os filhos da luz. E ele fala de filhos da luz como quase que um sinônimo de ser filho de Deus. Mas daqui a pouco eu vou aprofundar isso com vocês. Eu vou só destacar um versículo, e a gente vai pontuando aqui a cada momento alguns outros versículos. Mas eu chamo a sua atenção para o versículo 8 do capítulo 5. Se você puder olhar aí, eu vou ler. Eu estou lendo aqui na NVI. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Esta é a identificação, esta é a proposta que o apóstolo Paulo faz. Então, vamos para o versículo 1 do capítulo 5. A gente fez a leitura porque esse é o foco no que eu quero me deter, mas eu quero antes dar uma olhadinha em algumas porções. E o versículo 1, ele é fundamental para que a gente possa lançar bases e entender o que é ser filho da luz e viver e se portar como um filho da luz. Paulo, ele inicia o argumento dizendo, portanto, e esse portanto está ligado com tudo que ele falou anteriormente. Ele vai dizer, então, vai fazer um link, melhor dizendo, com o que ele veio falando, e ele está indo para uma conclusão prática. Ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Aqui tem lições preciosas. Não teremos tempo de aprofundar todas, mas algumas eu quero destacar. Eu destaco, sobretudo, a palavra imitadores. No original grego, é a palavra mímica. Mímica é você copiar o outro. Alguém anda de lado, você vai e faz o mesmo movimento, dá o mesmo passo, e você tenta copiar, fazer tudo o que o outro está fazendo. E quando se fala em imitadores, a proposta de Paulo é que a gente seja imitador de Deus. Aí a gente pensa, mas como é que eu vou ser imitador de Deus se eu não o vejo?
se eu não tenho uma referência visual dele? Ora, a gente tem a história de Jesus, a gente tem a história das pessoas do Velho e do Novo Testamento, que seguiram a proposta dele, de como se deve viver. Mas Deus, a forma que Deus se comporta com a história dos homens e mulheres na Bíblia, e da forma que Deus se comporta com a gente, fala muito do que ele é. Então a gente pode olhar em Jesus a referência de quem é Deus. E quando você lê a história de Jesus, como Jesus conviveu com as pessoas, a forma que ele lidou com a hipocrisia e com o arrependimento sincero, a forma que ele usou de compaixão, tudo isso serve para nós como material para servir de referencial de imitação. E Paulo vai além, né? Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Deus é o nosso referencial, Jesus é o nosso referencial, porque ele e o Pai são um. E eu posso também ser um referencial. Você pode ser um referencial. Porque Paulo, quando diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, o principal é Cristo, é Deus, mas eu posso ser um referencial de imitação, de seguir os passos de Deus e de Jesus. Isso é uma proposta de cristianismo. E por que Paulo fala que eu devo ser imitador de Deus como filho amado? Porque fora estes referenciais, eu tenho outros referenciais. Eu posso imitar o ímpio, eu posso imitar aquele que apronta, que rouba, que fala mal das pessoas. Eu posso ter outros referenciais e não Deus. E ao fazer isso, eu estou pegando modelos referenciais para viver. Eu quero viver como fulano, eu quero viver como Beltrano. E Paulo diz: se você quer viver, você tem que viver como imitador de Deus. E ele coloca algo aqui que justifica o que ele falou anteriormente, quando ele diz: como filho amado, ou filhos amados. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Como o filho normalmente imita o pai e a mãe. Você vai pegar um filho imitando você de alguma forma. Porque é típico dos filhos imitarem os seus pais. E alguns vão tendo, não só comportamento, mas gestos, até a forma de falar pode pender para a imitação. Nós somos para os filhos o primeiro referencial. E a proposta é: como você é filho de Deus, você precisa imitá-lo como pai. Essa é a proposta. E quando ele fala da imitação, interessante que o versículo 2, ele vai propor o amor como a principal referência de imitação. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então ele chama o principal foco da nossa imitação, que é amar como Jesus amou. E é difícil. Amar como Jesus amou é um padrão muito alto. Mas eu posso amar e amar em favor do outro, não pensando em mim, mas pensando em outros. Foi isso que Jesus fez quando nos amou. Ele sofreu dano, teve que fazer um sacrifício em nosso lugar, que deveria ser a nossa morte, ele assume a nossa morte. E aí você vê o poder do amor entrando em ação. Quando ele fala disso, Paulo então vai falar de comportamento das trevas e comportamento típicos da luz. E é nesses dois polos que a gente tem que avaliar. Eu vou ser imitador de que polo? O polo das trevas ou o polo da luz? Quando a gente fala de polo das trevas, a gente deve lembrar que a gente veio de lá. Mesmo que você não vivenciou uma vida de muito envolvimento com as trevas, em todos os sentidos, por meio de adoração a demônios ou coisa parecida, se você não teve práticas pecaminosas como as pessoas que servem o diabo têm,
mas você de alguma forma vivia nas trevas, você não tinha a luz, a direção, você vivia perdido. E é aí que a gente lê na Bíblia que a luz de Cristo brilhou. E a gente descobre que nós estamos na luz e somos luzes. Nós estamos na luz porque agora nós não vivemos mais nas trevas, os nossos olhos veem, nós sabemos discernir o que é bom e mal, certo e errado. A gente pode até errar por desobediência, mas lá dentro a gente sabe o que é certo e o que é errado. E Paulo aqui vai trazer essa diferenciação. Ele já havia falado em Colossenses, né, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos das trevas. Essa é a primeira coisa a se dizer, e quando a gente entende isso, a nossa forma de ver o mundo deve mudar. E Paulo vai dizer de uma forma muito clara que como filhos de Deus que andam na luz, porque Deus é luz. Você lembra lá de 1 João? 1 João é uma carta pequena, e ele vai logo no início dizer que Deus é luz e não existe nele treva alguma. E vai nos chamar como filhos da luz, daqueles que vivem na luz e não mais nas trevas. E aqui ele vai dizer que nós devemos fugir, primeiro, da imoralidade, e segundo, da nossa forma de falar, contaminada pela maldade e contaminada também pela licenciosidade. Se a gente lê o versículo 3 a 4, ele vai dizer: entre vocês não deve haver nem sequer a menção de imoralidade, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Quando a gente fala de trevas, as pessoas não têm medida. As piadas que são contadas são todas elas é um exagero, mas muitas delas são de baixo calão, são palavras que têm claramente uma intenção secundária, impura, imprópria, que a gente precisa cuidar disso. Então Paulo está dizendo: cuide da sua mente, do seu coração e cuide da sua boca, para que você não fale aquilo que ele usa aqui, conversas tolas e nem gracejos imorais. Quando ele fala disso, ele vai no versículo de número 7 falar algo muito importante. Ele diz: portanto, não participem com eles. Com eles quem? Com os que estão nas trevas. Não participe com eles dessas coisas. E aí vem o versículo 8 que a gente usou como texto base, né? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Aí eu fiquei pensando, como eu posso viver como filho da luz? E encontrei aqui no texto 5 respostas, 5 modos para a gente viver como filho da luz. E eu queria que você prestasse atenção ao que eu vou dizer, porque isso pontua claramente ações para a gente viver como filho da luz. O próprio versículo 8 é a primeira resposta. Como eu posso viver como filho da luz? A primeira resposta é entendendo que trevas faz parte do meu passado e não do meu presente. Às vezes, nós podemos ter um comportamento como os judeus que saíram do Egito, da terra da servidão, da terra das trevas. E quando eles estão no caminho em direção à terra prometida, o que acontece? Eles começam a ter saudade das comidas do Egito. E por várias vezes quiseram voltar. E Deus não permitiu. A gente pode muito, no nosso coração, dar lugar à vida de trevas.
Mas a gente tem que olhar e entender e tomar uma resolução para pontuar claramente que trevas faz parte do meu passado e não do meu presente. O meu presente é a luz que brilhou sobre mim, a luz que me deu discernimento. Eu não vivo mais tateando, eu posso ver. E eu tenho compreensões novas com respeito à vida, porque agora eu olho para a vida e entendo a vida sob outra ótica, sobre outro modo de pensar. A luz de Deus trouxe iluminação, trouxe vida. A gente, quando pequeno, eu lembro muito bem, o que a gente tinha de mais precioso era a luz elétrica, né? Hoje, sempre caía a internet, a gente entra em parafuso. Antigamente era a luz, quando faltava a luz, você ficava ali naquela monotonia. E quando a luz voltava, era aquela festa. Até hoje, né? Falta menos energia, mas até hoje a gente fica muito feliz quando a luz volta. Então a gente precisa, no nosso coração, no nosso exterior, quando vem a proposta das trevas, a gente dizer, não, isso faz parte do meu passado. E a gente dizer, eu quero a luz sim, faz parte do meu presente. E é tão forte essa figura de linguagem, de luz, né? Que a Bíblia diz que eu vivo na luz e devo ser luz. E devo ser luz. Pastor, isso não tem uma analogia com aquela outra mensagem de Cristo, que nós devemos ser o sal da terra? Tem. Jesus fala a luz do mundo no mesmo contexto ali no Sermão da Montanha. É um versículo anterior é sal, no versículo posterior é luz. Ele está usando figuras de linguagem, e figuras de linguagem têm esse propósito. É algo tão do nosso dia a dia, porque todo mundo cozinha, ou então, se não cozinhar, sabe quando está sem sal, quando está com muito sal, quando está no ponto. A gente sabe o valor do sal. Principalmente no mundo, Gil, que não tinha refrigeração. O sal fazia o papel da refrigeração. Você desidrata a carne, e a gente sabe hoje que o que faz as coisas apodrecerem é oxigênio e água. Quando você tira isso, você preserva. Então o sal, além de dar sabor, o sal preserva, evita a podridão. Então quando Jesus está dizendo, vocês são sal, vocês estão aqui para evitar que haja podridão. E a luz, ele está dizendo, uma coisa é você andar à noite sem luz, outra coisa é você andar com luz. Você sabe que você tem um roteiro, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, e você agora tem um discernimento certo. São figuras de linguagens. Só que aqui, Paulo vai usar a figura de linguagem que Jesus usou tantas vezes. A figura da luz. E vai dizer que nós que passamos por esse processo de nos chegar a Cristo, fomos a Ele, Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados, nós fomos a eles, e agora nós recebemos a luz de Deus e somos agora luz. A gente deve brilhar. E como filhos da luz, olha a expressão que Paulo usa. Ele vai além, ele não está dizendo que a gente deve só brilhar por força própria, por conta própria. A gente tem uma luz que deriva do próprio Deus. Nós somos filhos da luz. E Tiago vai dizer, toda dádiva, todo dom perfeito, desce do alto do Pai das luzes. Então, as trevas não tem nada a ver com Deus nem Jesus. Há um episódio, João registra isso, que quando ele fala, Jesus está falando com os discípulos, e ele, se referindo ao diabo, diz, eis que vem o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Eu nada tenho com ele. Então, quando a gente olha isso, para ser filho da luz, a gente tem que entender temporariamente, ou não sei se o termo é temporalmente, talvez seja assim, que a gente já foi das trevas, agora a gente é da luz. Uma segunda forma de como viver como filhos da luz é produzindo frutos da luz. Olha o versículo 9. Paulo vai dizer, e é uma figura totalmente, não tem um nexo, uma lógica de comunicação, porque luz não dá fruto. Mas Paulo, ele usa
esse recurso para dizer que nós devemos dar frutos da luz. Fica meio assim, sem um sentido lógico, mas tem um sentido espiritual. Ele diz no versículo 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade. Não sei se você tem outra versão aí. Quem tem outra versão? Como é que está escrito aí, Lília? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Está vendo? Então, eu continuo em outras versões usando a palavra fruto. E ele diz assim, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aí você está perguntando, como é que eu posso ser um filho da luz? Use esses 3 elementos, ou 3 virtudes. Se você se pautar por essas 3 virtudes, você vai ser um filho da luz, vai produzir frutos. Bondade, falemos, pois, de bondade. Bondade é uma expressão de coração que você tem por outras pessoas, que poderiam receber de você, talvez uma punição, poderiam ser algo da sua insensibilidade, ou de uma retaliação sua para com ele, mas você resolve ser bom. E essa bondade em favor de outros mostra a intenção do nosso coração, que é não ser mal, mas é de ser bom. E ao ser bom com quem não merece a nossa bondade, mostra que eu sou filho da luz. Então, paute-se pela bondade. Ao mesmo tempo, Paulo vai usar o termo justiça. É ruim, por isso que todos os países, até mesmo nas relações primeiras e primárias, as pessoas usam a justiça como base. Por exemplo, o C.S. Lewis tem um livro que ele intitulou como Evangelho Puro e Simples. Primeiro, não tem nada de puro e simples, porque C.S. Lewis, não sei quantos aqui já leram C.S. Lewis. Ele é muito profundo. Então, ele é o tipo do gênio que ele vem com um argumento, abre um parênteses, vai para outro, abre uns 5 parênteses, depois volta, e volta com facilidade, a sequência e a fluência do que ele estava falando, com a maior facilidade. Então, você que é meio como eu, meio lerdinho, ele foi para lá e foi para cá, e agora onde é que eu vou? E eu estou falando de C.S. Lewis porque tem nesse livro um capítulo que ele vai falar sobre a justiça. Como é o nome, gente? Ele vai dizer a lei natural, é isso. A lei natural. O que é a lei natural? Isso é matéria até em alguns cursos de direito. Ele vai dizer assim, uma criança está brigando com a outra, brincando com a outra, e o coleguinha toma um brinquedo. Ele chora e reivindica, isso é meu, não é dele. Ele sabe que tem um direito. Ele sabe que tem um direito. Então ele reclama o seu direito. O que é isso? É dizer, alguém ajude a fazer justiça aqui. Aí a gente cresce, a coisa se distorce, aí a gente tem que criar instâncias de direito, de justiça, para que alguém diga, isso é certo, isso é errado. Você está usurpando o direito do outro. Não é assim? É desse jeito. E quando você se pauta pela justiça, o que é que significa isso? Você não vai precisar de ninguém para dizer você está sendo injusto ou justo. Você lá na sua consciência, pelo padrão que você lê de Deus, na Bíblia, como Deus faz as coisas, como a Bíblia ensina, você chega à conclusão do que é ser justo. E você faz a justiça. Você pode até se equivocar, mas no seu coração a intenção é de ser justo e bom. Algumas vezes alguém pode dizer, olha, você, com toda a sua intenção de ser justo, você não foi. Por mais que você tentou ser bom, você não conseguiu ser. Eu posso me equivocar, mas eu estou pautado, fundamentado na intenção de produzir frutos da luz. E eu sou pautado pela bondade, justiça e verdade. E falávamos nisso, que Paulo no capítulo 4 vai falar da verdade como uma máxima. E a máxima é que a verdade tem que ser falada e tem que ser vivida. E quando a verdade está do seu lado,
Ah, não tem coisa melhor do que isso. Quando a mentira está do seu lado, não tem coisa pior do que isso. Então, queira ser pautado pela verdade. Pela verdade. O versículo 9 vai dizer claramente isso. Então, a gente está aprendendo que eu posso viver como filhos da luz, entendendo que as trevas faz parte do meu passado e que a luz faz parte do meu presente. Segundo, produzindo frutos de justiça, aliás, frutos da luz, que tem a ver com bondade, justiça e verdade. Em terceiro lugar, como eu posso ser filho da luz e viver como filho da luz? O versículo 10 vai nos ensinar que é obtendo a capacidade de discernimento do que agrada a Deus. Olha que coisa interessante. Paulo não está falando aqui de ter o discernimento para saber o que é que Deus revelou como um parâmetro, como o que deve ser feito. Mas ele está preocupado que você tenha no seu coração a intenção de ter o discernimento para saber o que agrada a Deus. É claro que Deus se agrada quando a gente faz o que Ele quer. Quando a gente faz a opção de andar conforme Ele prescreve. Mas você nota que tem algo que diferencia o legalista daquele que serve a Deus de coração aberto e puro? E eu vou tentar trabalhar nisso. O que é que o legalista faz? O legalista faz assim, o que é que eu tenho que fazer? Ele pega o checklist, vai fazendo, depois ele apresenta a fatura. Ó, fiz tudo que você quer, viu? Está me devendo. Aquele que tem uma relação de comunhão com Deus, uma relação espiritual com Deus, ele sabe que antes de Deus querer ser obedecido, Deus quer que tudo que a gente faça para Ele seja uma expressão de amor. Seja algo que no meu coração procura agradá-lo. Percebe a diferença de alguém que faz, até faz, mas tudo para ser recompensado, para não ser... Ver a palavra e fugiu aqui. Vou ver se ela volta, porque ela de vez em quando vai e volta. Para não ser punido. Quem trabalha aqui sabe que às vezes a gente faz muitas coisas para não ser punido, não ficar de mal com o chefe, né? O chefe não ficar de mal com a gente. Mas quando a gente faz algo para agradar alguém, a gente faz de cabo do coração como expressão de amor. É isso que Paulo quer dizer aqui. E eu vou ler o versículo 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E a palavra aprender significa que a gente tem que fazer várias opções, várias repetições para poder aprender. Todo aprendizado vem com repetição. A gente tem que repetir. A gente tem que ouvir 2, 3, 4 vezes para fixar, aí vira aprendizado. A discernir, a perceber aquilo que agrada a Deus. É tão bom quando a gente... Deus gosta quando a gente vence as nossas limitações, vence as tentações. E a gente pode dizer assim, eu venci isso para o Senhor, Deus. Quando você faz um jejum e consegue fazer um jejum, e não fica toda hora esperando a hora da macarronada. Eu lembro... Eu falei macarronada porque o primeiro jejum que eu fiz foi nos jovens, né? Nós tínhamos um grupo de jovens e esse grupo de jovens se preparou, eu era novo convertido naquela época e a gente tinha um plano, né? De fazer o jejum e encerrar o jejum logo à noite com uma macarronada. Eu fiz o jejum só pensando na macarronada. Não fiz nada, eu fiquei sem comer. Mas toda hora eu pensava na macarronada que ia ter depois do jejum. É claro, a gente era jovem, eu tinha 16 anos. Então, você vê, eu fiz o jejum, mas não fiz o jejum. Deus considerou, pode ter até considerado, um pré-adolescente querendo agradá-lo, né? Mas assim, lá hoje, pensando de cima para baixo, eu sei que não é da forma que Deus prescreveu. Então, agradar a Deus é quando um filho... Aí eu vou pensar agora com você como um pai. Quando um filho
vai lá, se esforça, passa numa prova. A gente fica assim tão feliz, aquilo agrada a gente, né? E pai e mãe não precisa muita coisa para agradar não, né? A gente se agrada fácil. E isso é muito importante. Então, quando a gente entende que a gente vive para o louvor de Deus, para fazê-lo feliz, como a gente faz feliz os nossos pais, a gente vai viver como filho da luz. Quarto lugar, como viver como filho da luz, não sendo cúmplice das obras das trevas, não sendo conivente, não está dando suporte. Eu não fiz, mas eu emprestei o carro, emprestei a arma. Você não fez, você não apertou o gatilho, mas você foi conivente, você foi permissivo. Olha os versículos 7 e 11. Versículo 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas. De que coisas? As coisas das trevas, os comportamentos, as atitudes, as buscas das trevas. Então, que eles façam, eles vão prestar contas a Deus. Agora, você não pode participar com. E não pode usar a desculpa de que todo mundo está fazendo. Quem aqui tem mãe viva, ou sua mãe ainda já faleceu, certamente ouviu ela falando, mas você não é todo mundo. Mãe, todo mundo está indo, todo mundo está falando, mas você não é todo mundo. É verdade. Você não é todo mundo. É nesse sentido que a gente não deve ser cúmplice. Quem quiser fazer, faça, mas eu não sou obrigado a fazer. Agora olha o versículo 11, a mesma coisa. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Não participe. Não se associe. Você lembra do que quando lê esses dois versículos? Eu lembro do Salmo 1. Lembra do Salmo 1? Que eu não devo me deter no caminho dos pecadores, não sentar na roda dos escarnecedores. Você falar? Escarnecedores. Então, quando eu me detenho, eu estou com um caminho, uma rota, e eu me detenho para ouvir, para ser seduzido pelo que está sendo ali conversado. E quando eu sento, é o pior dos estados, porque eu já sou associado. Eu estou ali para dizer, vamos fazer. E é nesse sentido que eu não posso ser cúmplice das obras das trevas. E, em quinto lugar, que responde à pergunta como viver como filhos da luz, denuncie as obras das trevas. Não é apenas não ser cúmplice, não se associar, mas é denunciar as obras das trevas. Isso aqui é muito difícil. Nos dias atuais é mais complicado isso. Porque quando você vai chegar para uma pessoa e dizer, você não deve fazer isso, porque isso está errado, a Bíblia diz isso, as pessoas dizem, olha, cuide de sua vida e eu cuido da minha. Você vai ouvir isso, principalmente se a pessoa optou por viver uma vida longe de Deus. Hoje, para você falar de temas comportamentais no Brasil, é algo muito sério. A igreja tem dificuldade hoje de falar de aborto. Porque hoje, quem está errado, segundo o padrão mundano, é a igreja, porque tira a liberdade da mulher fazer suas opções. No entanto, quem defende a causa daquele ser vivo que está dentro do ventre daquela mulher? Ninguém. Porque não é gente. Gente é quando você chega a algumas semanas, você só se torna gente quando você chega a algumas semanas. E para alguns, nem chegando no dia do parto, se você expelir, você não está fazendo nada de errado. Porque nunca leram, né? Que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe. Deus fala isso para Jeremias. Eu te escolhi no ventre da sua mãe. Antes que eu tomasse. Exato, antes. E eu gosto do salmista quando diz assim, que Deus me conheceu substância informe, sem forma. Eu não era nem embrião. Eu era sem forma. E Deus já estava ali cuidando de mim. É um tema que eu não posso, mas é trevas.
A gente não pode simplesmente não fazer. A gente precisa denunciar as obras das trevas. Então, concluindo essa palavra, a gente viu hoje a diferença entre ser filho das trevas e filhos da luz. E quando a gente opta por ser filho da luz, nós temos que viver dentro de um padrão de luz e não de trevas. E aqui eu estou procurando João, para a gente ler, para encerrar. Versículo 5 da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus nos abençoe e que a gente seja luz e brilhe a luz de Cristo em nós. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós nos colocamos e agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz.